A ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo, conseguiu a autorização para ir para a prisão domiciliar. A decisão da ministra do STJ, Maria Tereza de Assis Moura, incomodou famílias de outras detentas e gerou muitos protestos lá no Rio de Janeiro. Quem traz mais informações é a repórter Carolina Ercolim. A gente vai assistir a matéria e ouvir, você que está no rádio, e depois a gente debate o tema. Coloca aí, Reginaldo. A mulher do ex-governador Sérgio Cabral pode sair a qualquer momento da prisão. Presa desde dezembro, Adriana Anselmo foi beneficiada por uma liminar do Superior Tribunal de Justiça concedida na sexta passada. A transferência da ex-primeira-dama de Bangu 8 para o seu apartamento lá no Neblon já é esperada, com protestos. Um dos cartazes lá na esquina do prédio diz direitos iguais para as detentas pobres. E essa é uma questão que ficou no ar sobre o caso rodeado de privilégios. O que a defesa de Adriana alega? Que os dois filhos menores, de 11 e 14 anos, não podem ficar sem pelo menos um dos pais. Então, pediu a prisão domiciliar da cliente. Mas o desembargador do Ministério Público Federal entendeu que esse benefício não poderia ser estendido somente a Adriana Anselmo, já que outras mães que enfrentam a mesma situação não têm o mesmo benefício. Agora está valendo essa liminar do STJ. Adriana Anselmo vai para casa e está proibida de usar o celular ou a internet. Mas fica ainda essa dúvida do cartaz pregado lá na frente do prédio de Cabral. Há direitos iguais para os pobres? Passo para você, Andreasa. Há direitos? Evidente que não só dos pobres. Qualquer outra pessoa que não seja Adriana Anselmo. Pois é. Entendeu? É uma situação sui generis, porque essas crianças, de fato, têm os dois pais presos. Mas se você fizer uma pesquisa no sistema penal brasileiro, você vai encontrar outros casos assim. Ou casos de crianças que não têm pai e a mãe está presa, ou que não tem mãe e o pai está preso. Vamos fazer o quê? Vamos liberar todo mundo? Porque me parece evidente que direitos iguais, não é isso que a gente milita aqui? Uma coisa é fato, não tenho dúvida de que a Adriana Anselmo pode ser boa mãe, que para os filhos dela a presença dela é melhor. Mas por que essa exceção? Eu não consigo entender a motivação, o que justifica, o que alicerça essa motivação para ela. É um privilégio, é evidentemente um privilégio, e por ser um privilégio, eu acho que essa liminar não se sustentará. Que se ela chegar a sair, e eu tenho dúvidas sobre se ela sairá, acho que pode cair antes, não é o pai Andreasa falando. O pai Andreasa tá ausente, aliás, né? Faz tempo. Mas não é o pai Andreasa falando, é uma impressão de que essa liminar vai cair e ela vai continuar presa. Porque, olha, se começar a haver recursos de pessoas na mesma situação, aí é que a justiça do Brasil não anda mais, né? Vai, Vera. Exato. Eu acho que a eventual prisão domiciliar dela tinha que ter algum respaldo jurídico. Esse certamente não é nenhum artigo do Código Penal, nem do Código de Processo Penal, ter os filhos sem nenhum dos pais em casa. Não consta. Se você for lá consultar, não vai achar. Ela tinha que ser liberada eventualmente se ela selasse um acordo de delação premiada, por exemplo, se a justiça chegasse à conclusão que a soltura dela não pode implicar em nenhum risco dela destruir provas, ou dela obstruir a justiça, etc. Ou dela evadir patrimônio, que tem muita coisa do bando do Sérgio Cabral que foi colocada em nome do escritório de advocacia dela. Então, eu senti muita falta de argumentos jurídicos a respaldar essa decisão, tanto do juiz Marcelo Bretas, quanto agora da ministra do STJ. Eu acho que esse argumento supostamente humanitário não sustenta uma decisão como essa. Madureira, você. Eu pergunto o seguinte, se ela de fato vai ficar isolada no apartamento dela no Leblon, conforme foi determinado, se ela vai ficar sem acesso a telefone, a internet, a celular, como é que vão vigiar isso? Né? Além do que, como já foi dito aqui, não está previsto no Código Penal, em nenhum lugar, essa facilidade. E se a Adriana Anselmo tem direito, qualquer apenada brasileira que tenha filhos também tem esse direito. Então, realmente, a coisa não se sustenta, né? Da mesma forma que eu pergunto, quanto que não custa para o Estado? Vamos dizer que ela tem um isolamento lá. Isso tem um custo para o Estado, não é? Para o erário.
manter a Adriana Anselmo no seu próprio apartamento, isolada, né, sem nenhuma outra forma de comunicação com o mundo. Agora, na minha opinião, quem deve estar muito preocupado com essa história é o Serginho Cabral, porque do jeito que é a Adriana Anselmo, ela deve saber onde é que estão os diamantes, as pedras preciosas, barras de ouro malocadas lá no apartamento. Ela vai tirar tudo do esconderijo, vai mandar para outro lugar, e o Serginho vai ficar a ver navios, né? Esses casamentos. E assim, será que a presença dessa mãe é boa para essas crianças? Eu tenho minhas dúvidas. Por exemplo, vamos pensar um outro casal preso notório, o casal Nardoni, que fez aquela bizarrice de matar a menina, né? Será que para os filhos, eles têm filhos também, além da filha dele que eles mataram, eles têm filhos. Será que era bom para eles que a mamãe Nardoni saísse da prisão e fosse cuidar dos filhos? Eu acho que não, eu acho que é pior para as crianças. Então, mesmo esse argumento, eu acho questionável do ponto de vista psicológico, pedagógico, qualquer jeito que a gente analise a questão. E outra coisa aqui, só para complementar, relativo a essa proibição de uso de celular e de internet. Vai ter um sujeito lá dentro da casa dela fiscalizando, ou de repente ela está dormindo na cama ou naquele assento aquecido, né? E aí entra um camarada, um fiscal, aí tá no celular. Como é que é? Como é que vai ser? Se ela estiver lá na sala ali com as crianças, por exemplo, as crianças estão brincando. É óbvio que uma vez que ela esteja em casa, ela terá acesso a telefone, terá acesso à internet e não há nada a ser feito. A não ser que me digam que, junto com essa liminar, há também uma determinação de que um oficial, sei lá como é que se chama, um oficial de justiça tem que dormir. E aí, nesse caso, aí sim, o Sérgio Cabral tem que ficar preocupado. Se eles não conseguem bloquear celular nem no presídio, vão bloquear no Leblon, gente. Pelo amor de Deus, né? E os filhos dela vão ficar sem internet o tempo todo também? Vão adorar que a mãe voltou. Aliás, eu vejo aqui no Globo, a gente tá falando do Sérgio Cabral. Vai virar um inferno. Grife italiana confirma, Cabral comprou 20 ternos em dinheiro, algo em torno de 150 mil. Já pensou se chegar numa loja de 150 mil em dinheiro e comprar... Eles, além de ladrões, eram acumuladores, né? Eles podiam fazer parte daquele programa Acumuladores, sabe? Da TV. Por que 20 ternos? Em uma vida o sujeito não vai usar isso, não, gente. usa. Usa? Se me der, eu uso. 20 ternos, Adriano? Se me der, eu uso. Ternos? Se me der, eu uso. Eu não vou comprar, mas se me der, eu uso. Olha, sinceramente, essas facilidades, esses caras... O fato é o seguinte, o Sérgio Cabral... O Madureira já definiu muito bem isso. O Sérgio Cabral vivia em outro mundo, né? Vivia num mundo à parte. As facilidades iam surgindo e ele ia entrando com tudo. E se ele ficasse mais tempo, mais facilidades viriam. Então 20 ternos é pouco. Aliás, deve ter mais. 20 ternos só de uma vez ali, né? Foi de uma compra ali. Vai, Madu. Se fosse só terno... Se fosse só terno, o Rio de Janeiro estaria sossegado. Se fosse o problema fosse terno, dava 200 ternos para ele. Mas roubou muito, roubou demais, roubou quantidades inacreditáveis de dinheiro. É uma coisa que é patológica, né? Para que a pessoa quer roubar tanto, não fica satisfeita? Não dá para a gente pensar com a nossa cabeça, né, de cidadão comum, de pessoa honesta, que teve uma educação e tal, com a cabeça desses caras, porque eles, inclusive à noite, eles devem dormir muito bem, melhor que todos nós, né? Porque não estão preocupados com contas a pagar, se vai continuar empregado ou não, se vai arrumar um emprego ou não. Não, é uma tranquilidade só. Falando sério sobre a relação dela com... Não consigo. Falando sério com a relação dela com os filhos, eu acho que deve ser uma coisa muito desgastante o momento em que a mãe sai da cadeia e tem de explicar aos filhos que já têm uma idade para entender, que já são questionados na escola, por exemplo, sobre isso que ela e o pai aprontaram, né? Deve ser um momento dramático ali para ela. Se ela tiver algum tipo de discernimento, se não for uma pessoa totalmente desprovida de superego, como eu acho que são essas pessoas que cometem esse nível de roubalheira e de assalto aos cofres públicos. Meu filho, o seu pai foi governador do estado, a sua mãe era uma advogada de um escritório renomado de advocacia, mas nós deixamos esta obra para a sociedade do Rio e para vocês como herança. É triste, é duro, vai ser uma certa forma de cumprimento de pena para ela, por algum lado. Mas pobre as crianças não ficarão, garanto. Não ficarão.